O programa Gente que Fala está começando agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da OTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, tudo para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões. Às 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. E o nosso convite, a partir de agora, pela próxima hora, a gente quer você por aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas digitais, em todas as suas redes. Interaja também fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. É bem bacana a sua participação pelo nosso WhatsApp. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. E hoje é quinta-feira, é o dia do Gente do MPD que Fala, parceria nossa, sempre por aqui, com o movimento do Ministério Público Democrático. Vamos conhecer então os nossos convidados de hoje, que vão debater, analisar todos os temas por aqui propostos. Doutora Laura Barros, procuradora do município de São Paulo, professora universitária. Doutora Laura, bem-vinda mais uma vez, obrigado por colaborar sempre com a gente. Tudo bem? Muito obrigada, Mauro. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Sempre uma alegria. Também com a gente, na nossa jornada de hoje aqui, a doutora Tereza Exner, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, vice-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, doutora Tereza? Tudo bom, Mauro? Prazer estar aqui com toda essa bancada. Meu abraço. Que tenhamos um excelente programa hoje. Muito obrigada. Obrigado pela presença sempre com a gente também, doutora Tereza Exner. Eu anuncio aqui o doutor Celso Chatac, advogado. Ele é mestre, auditor fiscal do trabalho aposentado, ex-delegado de Polícia Civil de São Paulo. Tudo bem, doutor Chatac? Bem-vindo aqui com a gente. Eu vou seguir com a apresentação aqui do doutor Rafael Riquetti Fernandes Vitória, advogado especialista em Direito Previdenciário e do Trabalho. Ele é sócio do escritório Geller e Viduto. Como vai, doutor Rafael? Bem-vindo aqui com a gente. Ótimo, Mauro. Cumprimento, prazer revê-lo. Cumprimento meus colegas de bancada, a doutora Laura, a Tereza e o doutor Celso. Obrigado, doutor Rafael, por colaborar sempre com a gente aqui também. Não temos ainda, acho que o áudio do doutor Celso Chatac, ainda não, né? Doutor Celso, consegue nos ouvir? Consegue nos ouvir, mas não consegue transmitir o seu áudio para a gente aqui. O microfone está fechado, segue fechado. Bom, vamos, enquanto o doutor Celso Chatac tenta ali a conexão do áudio dele, vamos seguir aqui já com o primeiro assunto desta edição do Gente do MPD que Fala de hoje. Para dizer que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, gente, negou o recurso apresentado pelo influenciador e candidato à prefeitura da capital paulista, Pablo Marçal, do PRTB, para que suas contas em redes sociais fossem reativadas. Ao indeferir o pedido e manter a suspensão temporária de seus perfis, em decisão publicada ontem, o desembargador Cláudio Langroiva Pereira destacou que a manutenção da ordem visa garantir parâmetros democráticos de igualdade, integridade e equilíbrio do processo eleitoral. Eu começo a respeito desse tema com a doutora Tereza Exner. Doutora Tereza, então, as redes sociais do candidato Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, continuam aí suspensas. Não é só isso, né, que está sendo tratado, tem a questão também que está sendo falada sobre a suspensão da própria candidatura dele, né, e pedida pelo próprio partido. Pois é. Nesse período eleitoral é muito comum, a gente sabe, né, Mauro, o Poder Judiciário vir a ser acionado para coibir exatamente abusos, né? Quer seja de poder econômico, poder político, uso indevido, né, dos meios de comunicação, enfim. Né? Por quê? Porque esse tipo de ocorrência, o que acontece? Compromete, evidentemente, o equilíbrio e a lisura que são necessários para que as eleições possam ocorrer de forma justa, de forma democrática.
efetivamente democrática, né? Então, aí, no caso concreto, foi um partido que entrou, salvo engano, acho que é com ação de investigação judicial eleitoral, que realmente pode culminar até com a cassação, né, da candidatura. E aqui nós voltamos mais uma vez nessa situação, né, porque o que está acontecendo? Pelo que a gente vem acompanhando, o candidato estaria pagando, não é, para que seus seguidores nas diversas redes, até para que o público entenda, para que os seus seguidores, e ele realmente tem lá milhões de seguidores, coloquem nas suas respectivas redes sociais, não é, trechos de suas manifestações, falas, campanhas, entrevistas, enfim. E isso mediante pagamento de valores. Né? Vamos dizer assim, vamos chamar assim antigamente a gente tinha a famosa boca de urna, né? Que na hora você falava, você vai votar em mim e tal, se você votar, né? Aquela coisa antiga que a gente tinha, eu te dou, pago tanto, ainda tem, né? Em muitos locais pelo interior. Então, vamos dizer que seria assim, o uso da tecnologia, não é, para traçar aí uma nova forma de boca de urna ou de ação de compra de votos, vamos dizer assim. Nesse caso, especificamente, não seria de compra de votos, mas de fazer com que a imagem dele tenha mais destaque, usando de meios que não são legais, não é? E que não são também assegurados, nem poderiam ser aos demais candidatos. Portanto, pelo menos nesse primeiro momento, daquilo que a gente tem, né, daquilo que nós acompanhamos pela imprensa e vimos que está sendo apurado, temos, então, essa pendência. Agora, aqui o que eu acho importante, essa decisão judicial, né? O que eu acho importante destacar aqui é que, cada vez mais, nós temos que conscientizar a nossa população de que voto tem consequência, gente. Não é? Nós precisamos pensar, será que eu posso confiar em alguém que me paga, não é? Para que eu vote nele? Ou para que eu pratique um ato indevido, né, que favoreça a campanha dele em detrimento dos outros? Será que essa pessoa, de fato, é confiável? E veja, estou evidentemente aqui falando em tese, não é? Porque não conheço os autos, mas daquilo que a gente vem acompanhando pela imprensa. Agora, isto não digo só com relação a esse candidato, a qualquer candidato. Não é? Em qualquer tipo de eleição, nós precisamos avançar nisso. Isso é muito importante e tem a ver também com a regulação das redes sociais. Quer dizer, as redes sociais não podem ser um espaço do vale tudo, não é? Onde tudo é permitido, não é? Onde não há regras. Quer dizer, é um espaço de não civilização. Quer dizer, as redes sociais que vieram, né, e toda a tecnologia para trazer tanto avanço, no fundo, ela está quase que nos fazendo retroceder à pré-história, né? Cada um com o seu tacape, com o seu porrete na época, e agora cada um com o seu poder econômico liderando as redes sociais, agredindo o outro, né? Construindo narrativas, desconstruindo personalidades, caráter, desconstruindo pessoas. Então, eu acho que isso é um tema muito importante que tem que ser tratado, evidentemente, com todo cuidado, como a Justiça vem fazendo, e vamos aí aguardar os próximos passos, né? Doutora Laura Barros, a sua análise a respeito desse nosso primeiro tema, Tribunal Regional Eleitoral, portanto, negou o recurso ao candidato Pablo Marçal e mantém a suspensão das redes sociais dele nesse momento, enfim, a sua avaliação. Pois é, Mauro, eu acho importante que a gente faça aqui algumas distinções, né? Criam-se factoides, e eu acho que um discurso muito fácil, muito sedutor, que está sendo usado, não só por esse candidato, a gente vê uma onda desse discurso, é a questão da censura. Então, vem se dizer que está sendo censurado, que não está tendo garantido o seu direito à livre expressão do pensamento, ainda mais no momento eleitoral, em que isso é tão crucial. Então, vamos deixar as coisas claras. Primeiro, em momento nenhum foi proibida a comunicação do candidato com os eleitores ou com os cidadãos em geral.
O que se proibiu foi a questão da monetização da sua candidatura. Portanto, as contas suspensas foram aquelas em que havia essa suspeita de monetização. Ao que se decidiu no judiciário, existem ali indícios de que realmente havia o exercício de um abuso do poder econômico, que é vedado, principalmente nessa área eleitoral. Então, não se pode praticar esse tipo de conduta com consequências seríssimas, inclusive potencial cassação da candidatura, cassação do diploma, inexigibilidade, ou seja, é algo bastante sério. Então, esclarecendo aqui em suma, o que se proibiu foi a utilização das redes sociais mediante pagamento para que se possa artificialmente alcançar outras pessoas que, sem esse tipo de impulsionamento, não teriam contato a essas mensagens, a esses discursos desses candidatos. Então, essa migração que se está fazendo, olha, vamos seguir nos canais reservas, não tem problema nenhum, porque é o que eu estou dizendo, não houve proibição de comunicação, nem poderia haver com os eleitores, né? Então, essa distorção eu acho que me parece um pouco inadequada e é muito importante que a gente clareie, porque pode levar a um viés que não é o real. E bater muito nessa tecla, né? Eu acho que é muito importante o que a Tereza trouxe a respeito da importância da regulamentação das redes sociais. A gente tem uma resistência muito grande, um lobby inegável das big techs, que não deixa avançar o projeto de lei que está lá há bastante tempo já no Congresso Nacional, porque, claro, existem interesses aí e sempre, né? Aquele discurso da censura que vão limitar. Agora, a gente não pode esquecer, não existe terra sem lei. Né? A internet traz liberdade, mas ela precisa de uma regulamentação, justamente para evitar esse abuso, esse tipo de abuso. Não existem direitos absolutos, eu sempre digo, nem direito à vida é absoluto, quanto mais ao direito de expressão na internet, e ainda mais num momento tão delicado como é o processo eleitoral, que já vem historicamente sentindo aí algumas influências indevidas com a manipulação e a instrumentalização dessa rede que é tão poderosa. Agora, a culpa disso tudo não pode ser propriamente do Tribunal Regional Eleitoral, porque há uma acusação aí de abuso de poder econômico que vem da deputada Tabata Amaral, né, do PSB, e aí o que levou à suspensão das páginas, enfim, dos perfis do candidato Pablo Marçal. Se há esse entendimento por parte de um dos candidatos de que está havendo um abuso de poder econômico, é porque, e aí o TRE foi provocado a fazer essa suspensão, é porque alguma regra não está sendo seguida. Mas se não há regras, né, se esse terreno é completamente livre, né, não há regras, enfim, a culpa aparentemente é do Tribunal Regional Eleitoral, que não criou a situação para que o equilíbrio entre as campanhas todas ocorra de fato, não? Então, Mauro, na verdade a regra existe, né? A regra proibindo essa monetização, ela existe. E a suspeita de quebra dessa regra que fundamentou justamente a concessão dessa liminar. É que não é uma decisão definitiva. O mérito da existência ou não do abuso do poder econômico ainda não foi apreciado. Isso que talvez traga essa sensação de insegurança jurídica, porque imagine, a gente pode ter uma decisão nesse sentido durante o processo eleitoral, até depois do processo eleitoral. Então, isso gera realmente essa sensação de insegurança, que as normas não estão sendo cumpridas, ou elas estão lá e estão sendo feitas letra morta, porque a efetividade, o enforcement, a gente, infelizmente, não está vendo, talvez não no tempo que a gente desejasse. Doutor Rafael, qual é o desequilíbrio que toda essa situação já provocou na campanha paulistana à prefeitura? Bom, Rafael? Mauro, cumprimento a Laura e a Tereza pelas informações aqui prestadas. Só ressaltando, eu queria complementar algumas informações, que o sistema eleitoral, né, em todos os países democráticos, eu diria, vem enfrentando, de fato, né, essa enorme dificuldade em criar regras e, principalmente, fiscalizar essas regras quando o assunto são demandas provenientes da internet, né, das redes sociais. A internet ela foi criada lá nos anos 60, né, mas somente recentemente a proporção que ela atinge
eu diria que é algo imensurável, né? Hoje a gente está vendo exatamente isso. Então, é por isso que é necessário a criação de regras cada vez mais claras, né? Não só criar regras, mas também fiscalizá-las. E, como bem mencionou a doutora Laura, o Tribunal Superior Eleitoral já vem procurando equalizar e criar essas regras claras, né? Nós temos aí as resoluções, por exemplo, lá de 2019, né, a 23.610, que, em linhas gerais, ela traz dispositivos, né, que podem ser objeto de limitação se ofender a honra, né, a imagem dos candidatos, dos partidos, das coligações, coibir divulgações de fatos sabidamente verídicos, né, as questões das fake news. Eu diria, respondendo à pergunta do Mauro, que não houve nenhum prejuízo ao candidato, né, no momento, até porque já se sabe que ele está criando outros perfis na internet para poder passar as informações dos projetos que ele pretende, sem que esses cortes aí causem aí esse desequilíbrio bem mencionado aí pela doutora Tereza. Doutor Celso Chatac. Tudo bem, doutor Celso? Seja bem-vindo. A gente não conseguiu se falar na abertura, seja bem-vindo. Doutor, vou apresentá-lo novamente. Doutor Celso Chatac, advogado, mestre, auditor fiscal do trabalho aposentado e ex-delegado de Polícia Civil de São Paulo. Seja bem-vindo aqui à nossa conversa. E eu já vou também questioná-lo a respeito desse nosso primeiro tema. O TRE negou recurso a Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, e mantém a suspensão das redes sociais do influenciador. A sua análise. É uma honra participar. Cumprimento a todos os colegas de mesa e aos ouvintes. E aí, eu observei bastante quando você comentou que talvez faltassem regras do Tribunal Regional Eleitoral ou do Tribunal Superior Eleitoral, mas não faltam regras, não. As regras são claras, precisas. Há a lei que regulamenta, há a regulamentação da lei, há as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e também dos tribunais regionais. Então, o que acontece é que há uma tendência no ser humano de vulnerabilidade, de falhas, e até de alguns seres humanos cometerem irregularidades. Isso é característico da própria natureza humana, né? E, para isso, nós temos que ter instituições fortes para estar vigilante e impedir que esse tipo de coisa aconteça, né? No caso específico, e também vou falar em tese, porque não domino o processo, né? E tudo que eu falar aqui é em tese. Pelo que se tem noticiado, esse candidato, em tese, ele já estaria praticando propaganda antecipada, que já fere regra estabelecida na regulamentação. Então, não é que faltem regras. A realidade é que há uma predisposição, pelo menos em tese, em ferir ou não seguir as regras que estão estabelecidas. Então, e para isso a gente tem que ter a ação estatal para controlar e permitir que volte ao estado natural das coisas, no sentido de se ter uma eleição que se obedeça às regras estabelecidas e aceitas dentro de um regime democrático. E quando se fala, então, nesse mundo virtual, penso que isso tem que ser realmente regulamentado e com urgência. Às vezes eu fico pensando, poxa, se o indivíduo ele tem um programa de televisão, um programa de rádio, ele tem que se afastar para poder disputar uma eleição. Por que no mundo virtual vale tudo? Ou seja, quando se tem uma atuação estatal por meio da jurisdição que afasta uma pessoa para impedir o prosseguimento da continuidade infracional, aí vem com aquela aparência de que se está cerceando a liberdade e o direito de exercer a democracia num período tão importante da vida do país, que é o período eleitoral. Ou seja, tentam confundir. Eu quero até deixar claro aqui que gostei muito, quando eu li a decisão, que o juiz ele chamou atenção para isso, o magistrado, né? De que ele não está cerceando o direito do indivíduo exercer a sua liberdade de expressão e o seu direito de realizar a campanha eleitoral. Ele está simplesmente, diante dos indícios que foram detectados,
preventivamente, impedindo que se prossiga numa continuação delictiva, pelo menos em tese. Não vou me estender mais para que possa prosseguir o programa com os demais debatedores. Vamos lá, gente, vamos seguir para o nosso próximo assunto. Doutor Celso, eu vou pedir uma gentileza ao senhor, se o senhor puder fixar o seu smartphone em algum local aí da sua mesa, porque com a imagem vibrando, balançando, fica ruim para quem está acompanhando a gente pelas redes sociais e também pela TV Aberta São Paulo. A gente vai seguir aqui para o próximo tema e tratar do seguinte: um grupo de 30 ex-chefes de governo e de Estado da América Latina e da Espanha classificou como golpe de Estado contra a soberania popular a decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela de ratificar a vitória do presidente Nicolás Maduro. O TSJ, que é a mais alta corte da Venezuela e aliada de Maduro, disse, numa sentença, reconhecer a decisão do Conselho Nacional Eleitoral, que é a justiça eleitoral lá da Venezuela, também comandada por um partidário de Nicolás Maduro, de declarar a vitória do presidente venezuelano no pleito de julho, realizado em julho. A sua análise, doutora Laura Barros, a respeito do entendimento desse grupo de ex-líderes que entendem que houve esse golpe de Estado no reconhecimento da justiça venezuelana, no caso da vitória de Maduro. Bom, eu acho que esse golpe de Estado, na verdade, ele já vinha em andamento aí há algum tempo, né? Infelizmente, a gente teve algumas esperanças de que a pressão internacional, de que a mobilização da própria sociedade venezuelana pudesse trazer alguma consequência efetiva em termos de transparência do processo eleitoral, de uma demonstração de legitimidade da decisão que se alega como verdadeira. Mas, infelizmente, o que a gente viu foi uma resistência, um endurecimento do governo que, claro, tem respaldo de países que garantem a sua sobrevivência, inclusive em termos econômicos, então acaba ficando muito frágil todo tipo de pressão internacional que se possa pretender fazer nesse sentido, e que evidencia, Mauro, o que a gente vê como é nefasto a quebra da lógica de feios e contrapesos. A gente vê na Venezuela a cooptação de todas as instituições, ou grande parte delas, pelo presidente da República. Então, a gente vê o judiciário submetido aos seus interesses, as Forças Armadas, o próprio Conselho Eleitoral, que anteriormente já havia afastado a possibilidade de pessoas da oposição se candidatarem, a violência com que essa questão vem sendo tratada. Eu acho que agora já não dá mais para a gente falar que é um regime desagradável. A gente tem claramente uma quebra dos princípios mais básicos da democracia. A gente está diante de um regime ditatorial, inclusive há aí alegações ou relatos de prisão de crianças, prisão de adolescentes, prisão de pessoas portadoras de deficiência. Houve uma manifestação, se não me engano, ontem da Human Rights Watch, nesse sentido da seriedade e fazer o registro de que a gente tem que refletir muito sobre essa questão, porque, infelizmente, não é privilégio da Venezuela. A gente teve no ano passado um estudo publicado pelo Latino Barômetro, que é uma instituição com sede em Santiago, no Chile, que faz levantamentos justamente relacionados a essa questão da democracia, e no meu modo de ver, o dado mais alarmante, para vocês terem uma ideia, o reporte, né, o estudo, recebeu o nome de recessão democrática na América Latina, ou seja, é evidente que estamos no movimento de recessão democrática na nossa região e, aliás, em grande parte do mundo. Mas o que me chocou realmente foi o índice de que apenas 48% da população latino-americana apoia a democracia. Ou seja, mais da metade da população está julgando conveniente ou possível ou aceitável abrir mão do regime democrático, desde que se tenha mais segurança, mais acesso à saúde, mais acesso à educação, como se uma coisa não tivesse ligada à outra. Claro que isso é uma análise superficial que se traz, essa contraposição entre acesso a direitos fundamentais e democracia, e a população se vê realmente inclinada a aceitar regimes antidemocráticos ou autocráticos em benefício ou em defesa aí dos seus direitos tão fundamentais. É muito preocupante e que tomemos essa lição da Venezuela, para a qual, infelizmente, eu não vejo uma saída boa ou promissora ou viçareira nos próximos anos, que a gente reflita e que fique de alerta para a gente. Doutora Tereza Exner, o que esse desenho que está acontecendo na Venezuela nos traz? Seu áudio fechado, doutora Tereza.
Desculpa. Como já Uhum. disse aí a colega Laura, é muito preocupante, né? Porque esse desenho que a gente vê, se havia alguma dúvida que a Venezuela tinha um governo autocrático, acho que essa dúvida se desfez, né? É impossível, não é, você imaginar que um país seja democrático quando a eleição não é transparente, e ela não é transparente porque ela não pode ser verificada. Até hoje não se tem as atas eleitorais, e por que não foram mostradas? A única resposta lógica também é porque o Maduro perdeu as eleições, me parece que haja outra explicação lógica, né? Aliás, lá atrás, quando foi feito o Acordo de Barbados, né, do qual participou o Brasil, os Estados Unidos, outros países, ele tinha dito que iria realmente ter eleições democráticas na Venezuela, não cumpriu com o que foi ali acordado, não é? Enfim, é um momento muito triste, é difícil uma saída, penso eu, pelo déficit democrático que se arrasta na Venezuela há tanto tempo, difícil uma saída que seria a melhor saída, né, institucional, porque, como já foi dito também aqui, a incapacidade das instituições nacionais de lidarem com isso, porque estão todas subjugadas ao Nicolás Maduro, né? Talvez, quem sabe, uma posição, se todos os países da América Latina, né, tomassem uma posição conjunta, algo que o Brasil até vem tentando juntamente com a Colômbia, mas me parece que fica cada vez mais difícil. Agora, para mim, o que nós temos que pensar e refletir muito a respeito é justamente isso. Por que a população, nós estamos falando aí, a Laura trouxe uma informação do Latino Barômetro, mas eu vejo pelo mundo, não é? Por que a população está se sentindo, vamos dizer assim, tão levada a votar em candidatos mais autoritários, não é? Isso é algo que tem que ser estudado, realmente. O que está acontecendo? Né? A questão da segurança, para nós aqui, eu penso que na América Latina, é um ponto muito importante, porque a gente vive realmente a criminalidade com índices desenfreados, né? Nós vemos aí as organizações criminosas, tá, até há uma suspeita agora que, inclusive, nessa onda de incêndios, as organizações criminosas tenham participado, enfim, é uma suspeita ainda, mas isso, para mim, é um dos pontos, pelo menos em termos de América Latina, que leva, não é, a população a buscar cada vez mais, como se os regimes autoritários, e é esse o grande problema, e aí eu acho que passa também pela questão da educação, não é, da formação educacional, porque parece que é isso que vai resolver todos os problemas, e se esquece que sem políticas públicas eficientes também, porque é isso que nós temos que ter, repressão firme, evidentemente, mas políticas públicas nas áreas Sim. que são importantes. Enfim, então eu acho que essa é a grande o que é a grande reflexão que cabe para todos nós neste momento. Sim. Doutor Rafael, pegando o seguinte raciocínio da doutora Teresa Exner, ela relatou, né, da dificuldade, a respeito da dificuldade de uma saída institucional para a Venezuela. Existe um acordo internacional, que é o Acordo de Barbados, tratando da transparência da eleição lá, né? Diante de uma situação como essa, existe um acordo internacional que tem que ser cumprido e que não foi respeitado. Isso já não daria subsídio para a comunidade internacional agir de alguma maneira que, né, levasse a uma situação institucional a partir deste acordo descumprido? Com certeza, Mauro. Lembrando que uma democracia, né, efetiva, ela demanda eleições livres e justas, né? Uma democracia é, genuína, ela prima por cidadãos iguais, que possam participar do processo eleitoral de maneira igualitária, né? E para que se chegue a esse alcance, é necessário aí uma lisura plena no processo eleitoral, uma autenticidade eleitoral muito latente, né? E
fica difícil internamente lá na Venezuela, quando você tem, de fato, todos os poderes apoiando o atual governo, né? Então, como na chamada do tema, o próprio Tribunal Superior de Justiça, a mais alta corte da Venezuela, que é aliada ao atual governo, reconheceu a decisão do Conselho Nacional Eleitoral, também comandada por um partido do atual governo, né, de declarar o presidente venezuelano no pleito de julho, né? E é isso que exatamente essa comunidade, não só dos Estados Unidos, como da América Latina, a comunidade europeia também está questionando a validação, né? Então, realmente, o Brasil ainda está um pouco morno nessa questão, mas realmente a comunidade internacional pede esses esclarecimentos, que países não apoiem tal processo sem uma chancela autêntica desse processo eleitoral. Doutor Celso Chatac, qual pode ser a saída institucional para a situação venezuela? Não tem saída. Aqui com o próximo tema, o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, tem a retransmissão às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Vamos falar sobre o seguinte: os ministros do Supremo Tribunal Federal analisam até amanhã um recurso contra a decisão que anulou a possibilidade de revisão da vida toda dos benefícios dos aposentados. Em março deste ano, por 7 votos a 4, a Corte derrubou a revisão. Com isso, os ministros alteraram uma decisão de 2022 do próprio Supremo, que reconhecia a medida e permitia àqueles que entraram na Justiça pedirem o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida, e não só as realizadas depois de 1994. Assunto aqui para o doutor Rafael, que é especialista nessa área previdenciária. É um vai e volta danado, né? Porque ia ter, depois não vai ter, agora não sabe se vai ter ou não. Teve gente que entrou com ação. O que vai acontecer, doutor Rafael? Mauro, realmente é uma novela a questão da revisão da vida toda, né? Vamos esclarecer aos nossos web ouvintes aí, né? A revisão da vida toda, ela prevê que os segurados escolham uma regra mais vantajosa para o cálculo da aposentadoria, incluindo a regra de transição, que contabilizava os salários de contribuição a partir de julho de 94, foi o início ali do Plano Real, ou a regra geral, que contabilizava toda a vida contributiva do segurado. Por isso, que a tese foi denominada de revisão da vida toda, né? E, como bem ressaltou o Mário, o STF, né, em março desse ano, por 7 votos a 4, derrubou a tese da revisão da vida toda, numa manobra jurídica, alteraram uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal de 2022, que reconhecia a medida, permitindo aqueles que entraram na justiça de pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições ao longo da vida, e não só aquelas realizadas depois de 1994, né? E a decisão da vida toda deixou essa decisão agora de março de 2024, ela deixou algumas lacunas sobre todo o ecossistema da tese da revisão, né? E há uma insegurança jurídica muito forte. Por quê? Porque muitos segurados, com base até numa decisão, das decisões das cortes regionais, depois desencadeou uma decisão também favorável à tese da revisão da vida toda pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo Supremo Tribunal Federal pela revisão da vida toda. E muitos segurados, muitos aposentados que entraram com ação judicial passaram a receber o benefício, seja por meio de sentença, seja por meio de tutela provisória
de urgência, seja por meio de decisão já transitada em julgado, né? Então, há pessoas que obteram êxito na justiça, receberam a revisão, e essa decisão de março de 2024 não abrange essa questão. Esses segurados que tinham precedentes, né, inclusive de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, tem que devolver esses valores recebidos, né? É necessário pagar as custas processuais e as despesas com honorários advocatícios de sucumbência. Então, o Supremo Tribunal Federal criou o próprio problema para si, né? E ele precisa resolver essa questão. E foi exatamente isso, por meio de recursos, embargos de declaração opostos aí pelo IPREV, que é um Instituto de Direito Previdenciário, exatamente questionando essas lacunas aí. Então, vamos ver se até, de fato, sexta-feira a gente tem uma resposta sobre a modulação dos efeitos da decisão desfavorável à revisão da vida toda. Pois é, essa resposta não acontece exatamente na sexta-feira, né? Eles têm até amanhã para fazer análise, né? Vão proferir os votos, a gente vai ver qual vai ser o resultado. Aí tem um acórdão, não é isso? Aí acho que as pessoas já começam a se movimentar em torno do acórdão, já pensando em outros recursos, seja o que for decidido, enfim, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Ainda tem muita água mesmo, Mauro. É. Vamos lá e vamos torcer aqui pelo melhor. Afinal de contas, não é, doutor Rafael? Tem muita gente que tem a possibilidade de melhorar o benefício com base na revisão da vida toda. Isso não é para todo mundo. Cada um tem que fazer um estudo de caso, né? Para ver se enquadra de fato naquela situação e se aquilo traz uma melhoria no benefício. Então, isso é muito importante que seja resolvido, porque isso vai trazer benefício certamente para muita gente, né? Mauro, essa revisão da vida toda, ela talvez atinja aí entre 10 a 20% dos aposentados, porque no começo da vida contributiva, né, do trabalhador, ele normalmente não passa a ganhar bons É. salários, proventos, né? Então, é uma ordem aí, é uma escala que normalmente fica mais para o final da vida contributiva para aquele segurado aposentado. Então, realmente, essa revisão da vida toda foi um banho de água fria aí aos aposentados que visavam ter uma melhor aposentadoria, que não eram todos aposentados, né? E parte deles, de fato, teriam direito. Vamos lá, próximo tema nessa edição do programa Gente que Fala, quinta-feira por aqui, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Olha, gente, a pedido do IBAMA, a Polícia Federal anunciou que vai abrir mais inquéritos para apurar as circunstâncias das queimadas que estão ocorrendo Brasil afora. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, até agora a maior concentração de investigações está na Amazônia e no Pantanal, com 31 inquéritos abertos, além de outros 2 aqui no estado de São Paulo, segundo a ministra Marina Silva. Eu vou tentar agora aqui novamente doutor Celso Chatac, vamos ver se está tudo bem com a conexão dele. Caso de polícia, enfim, que já está sendo tratado como tal, né? A Polícia Federal tem total condições de chegar aos responsáveis por tudo isso que está acontecendo, não é, doutor Celso? Vamos saber, na sequência disso, a punição para esses responsáveis. O seu áudio está fechado? Pode abrir, por gentileza, doutor Celso. Novamente, embaixo do lado esquerdo, é só tocar na tela e vai surgir o ícone do microfone. Agora sim, vamos lá. Vamos ver como é que está a sua conexão. Perfeito. Bom, é caso de polícia. A princípio, sim, né? Mais uma vez, vou dizer, estou falando em tese, né? Sempre em tese. Mas há que se observar, primeiro, quantos incêndios nós temos no Brasil, né? Nesse ano de 2024? Mais de 5.000. Quantos inquéritos instaurados? Segundo você acabou de relatar aí, 31. Algo está precisando ser feito. É muito pouco. Então, estamos trabalhando dentro da persecução penal de forma eficiente? Sim, é uma indagação. Primeiro, há que se pensar, não tem como você combater uma prática delitiva ou qualquer outra infração
sem recursos. E se a gente se distancia também de outro aspecto que é importante na questão estatal, que é o orçamento. Então, aí nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, que arrocha, que manda racionalizar a despesa, a contenção de despesa do gasto público. Mas eu não vejo isso na parte da Receita. Nós temos lá isenções fiscais que abocanham parte do imposto de renda, que, por sua vez, vai para o município, vai para o Estado, e de forma indireta, está tirando a receita do Estado do município. E sem dinheiro, não se tem controle. Então, as nossas polícias estão com eficiência de recursos humanos e materiais e de tática para combater a prática infracional, o delito, a infração delituosa. Essa é a questão que tem que se perguntar. Então, o que se tem propagado na mídia é que esses incêndios são criminosos. É isso que nós estamos ouvindo na mídia. Inclusive, parece que tem ação de uma organização criminosa nisso aí. Isso tem que ser apurado. E eu penso que não se resolve isso se a gente também não atacar a questão do orçamento. Essa lei de responsabilidade fiscal, ela tem que ser repensada. Não estou dizendo que tem que abolir a lei, não. Mas ela tem que ser justa. Ela tem que também racionalizar o gasto. Ela tem que racionalizar também a questão da receita. E aonde é que se abre a brecha na receita? No legislativo, que é um colegiado. E fica mais difícil de você exercer o controle quando o órgão é um colegiado. Mas que se tem que repensar isso, tem. Senão a gente não vai conseguir. O Estado, se ele não tiver recurso, vai para a teoria. Tudo vai para a teoria. Fica só doutrinando, né? Fica só nas hipóteses. Então, sem recurso não se faz nada. Eu tive a honra de ser delegado de polícia e eu sei como a gente sofre para tentar fazer cumprir a lei com as escassez de recursos. Então, eu não vou me prolongar mais e se necessário, eu retorno ao tema, não há problema. Vamos lá, vamos seguir para o próximo assunto, em razão aqui do tempo, o relógio está correndo, então vamos aqui para o nosso próximo tema e último do Gente do MPD que Fala de hoje. Uma investigação afastou 3 juízes por suspeita de grilagem de terras, corrupção e agiotagem em Porto Seguro, no sul da Bahia, onde ficam algumas das praias mais famosas do mundo. Os magistrados envolvidos emitiam documentos fraudulentos em que eles apareciam como proprietários de imóveis que já tinham dono. O esquema não foi descoberto antes porque o responsável por fiscalizar os atos do cartório de registro de imóveis era um dos juízes, entre eles, esses 3, né? Um dos juízes agora afastado. O assunto veio à tona quando um funcionário lá do cartório foi flagrado por câmeras de segurança destruindo a matrícula original de um dos imóveis. Doutora Tereza Exner, o que esse episódio nos revela? Não são só juízes que estão envolvidos nessa história toda, tem promotor, tem advogado, enfim, quando se trata, né, de crime, há uma organização muito perfeita com muitos atores envolvidos, né? Revela que realmente nós precisamos ter, como disse o doutor Celso, não só na área ambiental, mas em todas as outras áreas, uma fiscalização cada vez mais rigorosa. Não é? Essa área, a área também imobiliária, registrária, também da mesma forma. O importante que eu acho destacar aqui é a atuação imediata, eu acho que importante, pelo que a notícia nos traz, das corregedorias, não é? Porque a corregedoria existe justamente para isso, não é? Para realmente investigar e ir a fundo. Essa é uma investigação que precisa ir a fundo e de forma rápida e com uma vez comprovado, evidentemente, né, uma punição das mais rigorosas. Porque um evento dessa proporção é um evento criminoso, evidentemente, né, pelo que sempre nós aqui, todos nós falando em tese, porque não estamos acompanhando os fatos, não temos conhecimento integral, mas um evento dessa proporção, ele respinga sobre toda a classe. Então, aí, magistratura, né, juízes envolvidos, Ministério Público, promotores envolvidos, a própria Ordem dos Advogados, com advogados envolvidos, funcionários de cartório de registro de imóveis, ou seja, é algo assim de uma proporção, e isso é o que nós estamos vendo agora,
né? Não sabemos se isso é só a ponta do iceberg ou se ainda virão mais coisas. Então, é algo que causa claro, uma estupefação e uma indignação muito grande, porque isto vindo, né, de agentes públicos, não é? Que estão ali para cumprir o seu dever, para fiscalizar. Então, é algo que realmente é inaceitável. Se é inaceitável qualquer forma de crime praticado contra qualquer pessoa, muito mais rigorosa tem que ser a investigação e a punição daqueles que ocupam cargos públicos desta magnitude e importância, não é? Para se locupletarem, cometerem crimes, o que é algo, volto a repetir, inadmissível. Inadmissível. Doutora Laura, o mesmo questionamento, o que esse episódio todo nos revela, enfim, magistrados e não só magistrados, né? Muita gente envolvida aí nessa emissão de documentos falsos, fraudulentos, né? Para que os envolvidos parecessem ser proprietários de terras, de imóveis, enfim, de terrenos que já tinham dono. Pois é, né, Mauro? Eu acho que, como bem colocou a doutora Tereza, essa questão acho que nos choca muito, causa uma sensação de desamparo até, quando a gente vê aquelas pessoas incumbidas justamente do controle da ação pública, da garantia da observância da lei, cometendo irregularidades de uma forma tão organizada, ainda mais, né, com tanta grandeza, com tanta inteligência, se é que assim pode dizer. Só que a gente não pode partir do pressuposto que os órgãos de controle não estejam sujeitos a esse tipo de deslize também, né? Vejam o que aconteceu há um tempo atrás no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Infelizmente, isso acontece. E a gente tem que estar pronto, como sociedade, para fazer esse tipo de controle. Que bom que isso veio à tona, que bom que as corregedorias estão funcionando, que bom que o CNJ tem ganhado essa projeção que vem conquistando nos últimos anos. Agora, o que eu acho que é muito importante a gente se apropriar dessa missão de fiscalizar a atuação dos agentes públicos. Eu digo cidadãos. A gente ainda não tem muito essa tradição. Isso é absolutamente importante, porque confiar que as instituições vão dar conta de fiscalizar todos os atos, todos os estados, todos os municípios, todas as regiões, é algo absolutamente inalcançável. É uma utopia a gente querer se agarrar a uma ideia dessas. E se a gente tem a possibilidade de ter fiscais potenciais em cada cidadão brasileiro, por que a gente não aprofundar essa consciência? Agora, essa questão do controle social, que eu sempre trago, eu sempre defendo, ela é absolutamente condicionado, esse controle social é absolutamente condicionado pela questão da transparência. Não se pode controlar o que não se conhece. E essa é uma cultura que ainda não foi assimilada pelo judiciário numa visão mais holística. Eu trago aqui uma pesquisa que foi publicada agora esse ano, recentemente em julho, pelo Conjur, foi em julho de 2024, em que foram analisados os 27 tribunais de justiça, 6 tribunais regionais federais, o STJ e o STF. Vejam o que se constatou. A gente está falando de lei de acesso à informação, de pedido à informação, de garantia ao cidadão de conhecer as informações que lhe são pertinentes. 26% desses tribunais simplesmente ignoram os prazos estabelecidos pela lei de acesso à informação, não respeitam os prazos legais. E 77% desses tribunais não dão ao cidadão que teve negado o seu pedido de acesso à informação o direito de recurso. Então, vejam, isso aí objetivamente nos mostra que precisamos avançar na questão da transparência, porque a partir do momento que o cidadão conhecer o que está acontecendo nos tribunais, nos ministérios públicos, no executivo, no legislativo, vai poder exercer a contento essa sua missão, que eu até defendo ser um dever fundamental de controlador social. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa dimensão para a questão. Que bom que funcionou, os controles institucionais estão dando conta, mas o que não está aparecendo, o que não está vindo à tona? Vamos lançar a mão e fazer uso dessa força que a gente tem enquanto sociedade. A gente está diante de uma situação em que a institucionalidade funcionou para descobrir o que estava acontecendo, né? Mas não foi capaz de prevenir a situação. É esse o resumo, né, doutor? Exatamente, exatamente. Bom, gente, o tempo está avançado aqui, eu não vou conseguir girar esse assunto entre os demais, a gente vai para as perguntas da nossa audiência e eu vou pedir brevidade a todos para a gente poder chegar no final de todas elas.
Doutora Tereza, deixa eu ver de quem é a pergunta aqui. É do Jaime. O Jaime está com a gente aqui sempre, todos os dias participando. O Jaime do Jardim Bom Filhole aqui em São Paulo. Ele quer saber o seguinte: quando será que a opinião pública vai entender que jornal não é tribunal, repórter não é juiz de direito e editor não é desembargador? Boa pergunta, Jaime. Acho que isso entra dentro de tudo aquilo que a gente está dizendo aqui, né? Que nós temos que ter também cautela, aquilo que eu disse, tudo na vida tem consequência. Julgar é muito fácil, não é? Muitas vezes a gente lê alguma coisa e julga. Julgar é um ato tão rápido, mas não pode ser assim. O julgamento deve ser sempre precedido. Qualquer análise, né? A gente que trabalha, eu sou do Ministério Público, né? Quando eu vou analisar, o doutor Celso que foi delegado, nós temos que ter sempre uma análise cuidadosa daquilo que está sendo trazido e sermos técnicos, no mais das vezes, buscarmos provas, cada vez mais avançarmos, né, na busca das melhores provas, com o melhor equipamento das polícias, isso sem dúvida nenhuma. Espero que a gente chegue lá. Doutor Celso, a pergunta vem aqui do Felipe, que está com a gente no Facebook. Qual é a estimativa do número de mandados de prisão a serem cumpridos? Deixa eu ver se eu entendi aqui. Qual a estimativa do número de mandados de prisão a serem cumpridos? Existem apenas na nossa capital e na Grande São Paulo? Não entendi exatamente a pergunta do Felipe. Não sei se ele pode Eu acho que reformular. eu O senhor entendi o conseguiu que ele entender, quis não? dizer. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Quantos mandados de prisão existem abertos para serem cumpridos? Acho que era isso que ele Sim. queria saber. Realmente eu não tenho esse número, né? Mas eu posso dizer que é muito grande o número, muito grande. Sim, a pergunta aqui para a doutora Laura é do Matheus. Ele está no Instagram. Por que em São Paulo vários prédios sem alvará foram construídos e só depois de prontos foram embargados pela prefeitura? Pois é, Matheus, essa é uma questão muito delicada, a questão do licenciamento aqui em São Paulo. Acho que não sei se você acompanhou, houve vários escândalos nos últimos anos envolvendo essa seara. E mais uma vez eu volto a dizer, claro, a prefeitura muitas vezes não tem nem perna para fiscalizar essa área imensa que a gente tem, é surreal o tamanho, a extensão do município de São Paulo. Então, realmente é muito difícil que se tenha uma fiscalização efetiva por parte da municipalidade. Agora, mais uma vez, a gente tem ali o vizinho da obra que viu o prédio subir durante toda a obra. Se ele tivesse feito uma denúncia, muito possivelmente isso aí não teria acontecido, esse resultado não teria se concretizado. Existem, inclusive, alguns aplicativos de controle social desenvolvidos por organizações da sociedade civil que possibilitam esse tipo de denúncia. A própria 156, muitas vezes. Então, eu já deixo aqui meu apelo. Cidadão paulistano ou pessoas que estejam transitando na cidade de São Paulo, viu alguma irregularidade, denuncie, registrem, porque a gente precisa perder esse preconceito de que não vai adiantar nada. Né? Vamos começar a nos engajar, quem sabe a gente cobrando a coisa comece a mudar. Né? Eu acho que a gente tem que ser otimista e tem que buscar e lançar mão de todas as ferramentas que a gente tem ao nosso alcance. Uma questão de cidadania, o telefone da prefeitura é 156 e a gente tem que acreditar nos canais, a gente tem que se aproveitar dos canais para levar a informação adiante. Se a gente não fizer isso, né, as autoridades não saberão, não é, doutora? Exatamente, não adianta ficar esperando, porque não tem jeito. Doutor Rafael, seu entendimento aqui, quem pergunta é o Gustavo. Ele tá nas redes sociais aqui. Sua posição, seu entendimento sobre as atuais regras para demissão sem justa causa. A sua posição, o seu entendimento sobre as atuais regras para demissão sem justa causa, desculpe. Acho que ele quer saber se o senhor concorda ou discorda, se é algo que deve ser modificado, alterado, claro, sempre em favor, né, daquele demitido sem justa causa. Porque, na verdade, a demissão por justa causa, ela é a regra, né? A não ser as demissões com justa causa, que o segurado, o trabalhador, ele não tem direito. Eu desconheço quais são essas regras atuais hoje na legislação. Não houve uma reforma trabalhista Hum. nesse sentido recentemente. Nenhuma mudança. O que vale a demissão sem justa causa, enfim, o trabalhador tem o direito ao fundo de garantia, a multa rescisória de 40% sobre o valor Exato. depositado no Se o fundo, Gustavo tiver alguma decisão sobre, talvez a, ele esteja a questão embasando em alguma decisão,
seria É. interessante trazer essa questão à tona e a gente responde no próximo bloco, sem problema algum. Ok, essa foi a pergunta do Gustavo, foi a última. Vamos colocar um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, é o Gente do MPD que Fala, nosso espaço às quintas-feiras, em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático. O agradecimento a todos os participantes de hoje que trouxeram aqui as análises e as colaborações. Doutora Laura Barros, procuradora do município de São Paulo, professora universitária. Doutora Tereza Exner, procuradora de Justiça do Ministério Público Paulista e também vice-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Doutor Celso Chatac, advogado, mestre, auditor fiscal do trabalho aposentado e ex-delegado de Polícia Civil de São Paulo. Também doutor Rafael Riquetti Fernandes Vitória, advogado e especialista em Direito Previdenciário e do Trabalho. Ele é sócio do escritório Geller e Viduto. Gente, muito obrigado. Em nome de toda a nossa equipe, um abraço a cada um de vocês. Voltem em outras oportunidades. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, nossa diretora de produção, Zenilda Salvato, nosso diretor-geral, jornalista Fausto Camunha. Você aí do outro lado, espectador, internauta, ouvinte, é a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, 10 da noite, na Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos, gente. Tchau, até amanhã.